Pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui a aula de hoje, tá? A gente vai dar continuidade ao que a gente queria fazer na aula passada, agora falar sobre as, tá? Na aula passada a gente falou sobre as citações, demos alguns exemplos, e hoje a gente vai estar falando sobre a referência, que é a norma da ABNT número 6023, tá bom? Então, Essa é a de referências. É, professor? é o quê? Não. Eu perguntei se era de referências. Hoje, essa Que é a de outra. referência que a gente vai falar. Essa 6023, tá? Então, tá aparecendo aí para vocês a apresentação, os slides? Sim, professor, sim. Pronto. Ótimo. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem perguntar, tá bom? A diferença, assim, tem gente até que confunde citação com referência. Citação é só uma... É tipo assim, uma nota no texto dizendo que aquilo veio de outro material, tá? Aí, tipo, tá citando mesmo, olha, isso aqui não fui eu que escrevi, não, foi fulano que disse. Fulano disse isso aqui. E a referência é dizendo qual foi a obra que fulano falou aquilo, tá? E a gente sabe que tem... É meio chatinho, mas isso é questão de prática também, tá bom? Porque tem vários tipos de materiais diferentes, material tem uma forma diferente de ser referenciado, tá bom? Então, a gente vai falar aqui, eu não vou falar de todos, para vocês terem uma ideia, essa norma da ABNT tem umas 80 páginas, tá bom? Aí tem coisa assim, por exemplo, documento eclesiástico, ou jurisprudência, essas coisas assim não fazem muito sentido para a gente estar discutindo, tá bom? Então, eu vou falar aqui dos documentos mais gerais, assim, os que são mais fáceis da gente estar utilizando, tá bom? Dos principais. Então, vamos ver aqui. A ABNT, a norma 6023 de 2018, tá? Aí, segundo essa norma, a referência, a definição é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Ou seja, a referência é assim, quando eu pego a referência de uma determinada obra, eu sei identificar que obra é essa, assim, sem me confundir com outra, tá? Então, é algo bem específico daquele material, tá bom? Então, a gente vai fizemos nas citações, a gente vai falar um pouquinho como é a norma e dar o exemplo, tá certo? Então, ó, de forma, as regras gerais da apresentação, tá? As referências devem ser elaboradas em espaço simples, isso aí é a questão de formatação. Alinhadas à margem esquerda, tá? Alinhadas, no caso, do lado esquerdo, e não é aquele justificado, não, que fica reto de um lado do outro. É só no lado esquerdo que vai ser alinhado, tá bom? O outro lado não tem o alinhamento, é só alinhado à esquerda mesmo. E são separadas por uma linha em branco, com espaço simples. Então, tem a obra, aí você pula uma linha e bota outra. Se tiver, por exemplo, mais de uma referência, você bota a primeira referência, aí pula uma linha, deixa uma linha em branco, né? Aí coloca a outra depois. Tá certo? A pontuação é uniforme para todas as referências. Então, deve ser o mesmo padrão. Professor, Alguém ia falar? Não. a Josiane. O senhor Oi. falou agora sobre que as referências têm que ser colocadas alinhadas à margem esquerda, não é? Quando a Isso. gente faz isso, por exemplo, questão de quando você coloca uma referência retirada da internet, você tem que adicionar o link. Uhum. Às vezes dá uns probleminhas, assim. Eu já tive problemas para mim com o link, É porque o link é bem grande, não é? Isso. Aí ele em vez de... Ele não pode ser separado. Então, aí, às vezes, quando você tenta colocar ele junto ao resto da referência, ele acaba pulando para outra linha. Não, mas não tem problema, não. Aí, tipo assim,
fica uma parte, ao invés de ficar, a linha fica quase toda vazia, né? Por causa do link que é grande. Exatamente. Isso não tem problema, não. Mas é desse jeito mesmo, tá? Então, não se preocupe com isso, não. Fica meio estranho, assim, em termos visuais, mas é dessa forma mesmo, tá? Então, já que você até estava falando de documento de link, essas coisas, para os documentos online, tá? Além dos elementos essenciais e complementares que tem nas referências, deve-se registrar o endereço eletrônico, precedido da expressão disponível em, aí coloca o link, tá? E a data de acesso. Por que é importante essa data de acesso? Porque tem muita coisa que vai sendo atualizada, que depois sai do ar. Aí, então, não é um documento assim, impresso. E o documento impresso, depois que foi impresso, pronto, não vai estar sendo modificado. Mas aí na internet não. Aí tem as edições que o pessoal faz, retira uma informação ou outra, e assim vai, tá? Então, aí tem a data de acesso precedida pela expressão acesso em tal, tá? Então, ó, isso aí não se aplica a mensagens de documentos eletrônicos, cujos os endereços não estejam disponíveis. Por exemplo, se vou colocar um e-mail, sei lá, vou referenciar um e-mail meu, aí isso aí não dá certo. Eu não tenho como colocar um link do meu e-mail, tá? Aí só... Agora também o cara referenciar o próprio e-mail, né? Mas, tipo, se for fazer uma entrevista, pode ser. Não sei. Então, ó, as referências, elas devem ser ordenadas em uma única lista e devem ser padronizadas quanto ao recurso tipográfico. O que é isso? Esse recurso tipográfico é aquele destaque que a gente dá na obra, que pode ser negrito, itálico ou sublinhado. Aí o nome da obra fica com destaque. Então, você pode escolher qual desses três você usa. Agora, lembrando, se você começar as referências usando negrito, então você deve fazer só negrito em todas as obras, tá bom? Se você está usando itálico, então deve usar só itálico em todas as obras. Ou a mesma coisa para o sublinhado, tá bom? Então, ó, esse recurso tipográfico, que eu falei, negrito, itálico, sublinhado, que ele é utilizado para destacar o elemento título, deve ser uniforme em todas as referências, como eu tinha comentado, tá? E isso não se aplica às obras sem indicação de autoria ou de responsabilidade, cujo o elemento de entrada seja o próprio título, já destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira palavra, incluindo artigo, definido ou indefinido, tá? Então, ó, por exemplo, tem algum documento, algum link, algum site na internet que não diz necessariamente quem é o autor, tá? Aí não tem a responsabilidade. Então, esse aí não vai ter o destaque da obra. Então, vai ser só o título, assim, que vai ficar com a letra maiúscula, tá? E vai ser destacado, né? Na primeira palavra. Aí, assim, aí vai ser o destaque, vai ser só isso, como se fosse a autoria, tá? Aí eu sei que eu estou falando, vocês podem estar sem entender as coisas. Quando a gente for colocando os exemplos aqui, vai ficar mais simples, tá bom? Então, ó, os modelos de referência que a gente vai usar. Aí eu estou usando aqui os termos que eu estou usando, os exemplos que eu estou usando, todos esses são da própria ABNT 6023, tá bom? Estou usando o próprio texto dela para que fique claro o que é que esse texto está falando, tá bom? Então, monografia no todo. Monografia é um trabalho completo. Aí aqui no caso está falando um livro ou um folheto, tá? Manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, outras coisas. E trabalho acadêmico. Aí trabalho acadêmico pode ser tese, que é para o doutorado, dissertação, que é para mestrado, trabalho de conclusão de curso, que é de graduação ou especialização, entre outros, tá bom? Aí tem dois tipos, basicamente livro e trabalho acadêmico. Aí esses são, assim, duas das principais referências que a gente vai usar, tá? Falando aqui de livro, aí como é que funciona o livro, tá? Os elementos essenciais para um livro ou folheto são autor, título, subtítulo, se tiver, tá?
edição, também se local, editora e data de publicação. Então, dando aqui um exemplo, o nome do livro, Liderança em Gestão Escolar. Estão percebendo que está destacado em negrito, tá? Então, começa sempre assim, o nome do autor, e o nome do autor é citado aqui na referência, primeiro o sobrenome e depois o nome, tá? Se fosse Heloísa da Silva Luque, então seria Luque, vírgula, Heloísa da Silva, tá? Ou poderia ser Luque H.S. Ponto, tá? Pode ser o nome aqui completo ou então só as iniciais dele e só o sobrenome inteiro, tá? Oi. Não tem como encontrar assim três autores no mesmo trabalho, não. Tem, Aí, como é que a pessoa a faz? gente vai mostrar. A gente vai mostrar isso, tá? Vai ter exemplo disso mais à frente. Esse aqui eu estou usando, começando com exemplos mais simples, para ficar mais fácil o entendimento. Então, sempre é autor, obra, aí pode ser que tenha essa questão da edição, tá? Aí, o local em que foi impresso, no caso, Vozes, a editora Vozes é de Petrópolis. Então, Petrópolis, dois pontos. Vozes, no caso, é a editora, e aqui o ano que foi publicado. Tá bom? Então, no caso aqui, olhando esse exemplo, o nome do livro é Liderança em Gestão Escolar, foi publicado pela editora Vozes em 2010. A editora Vozes fica em Petrópolis e a autora é Heloísa Luque. Tá? Isso aqui já é a quarta edição. Tá bom? Aí todas as informações que a gente identifica o livro tá aqui. Isso aqui, livro, de uma forma geral, é dessa forma. Aí pode ser que tenha subtítulo. Como assim subtítulo, professor? Pronto. Digamos que o livro aqui era Liderança em Gestão Escolar. Aí, um desafio para os professores. Pronto. Então, aí seria assim, Liderança em Gestão Escolar e o subtítulo, um desafio para os professores. Por exemplo, né? Aí você colocaria Liderança em Gestão Escolar, dois pontos, um desafio para professores. Só que esse um desafio para professores não teria esse destaque em negrito. Só o título, o subtítulo não tem destaque. Tem alguns materiais lá na frente que a gente vai abordar isso, tá? Vamos ver o outro exemplo. Aqui está o exemplo de um trabalho de conclusão de curso, tá bom? Então, é parecido com aquele do livro. Aí o nome do autor aqui primeiro, tá? Aí tem o nome da obra, o nome da obra está destacado aqui em negrito. Aí aquilo que eu falei, o subtítulo, esse aqui, um projeto virtual, é o subtítulo. Então, ele não tem destaque. O destaque fica para implementação de conceitos de manufatura colaborativa. Aí é o título da obra. Esse aí está todo destacado, tá? A diferença aqui é o seguinte, ele tem, esse 2008 é o ano da defesa, o ano do depósito, que foi entregue o material, tá? E esse aqui é o ano da apresentação, ou da defesa. Por que tem isso, essa diferença? Porque, às vezes, a pessoa entrega o material num ano e defende no outro, tá? Mestrado tem pelo menos um mês depois da entrega para defender. O doutorado parece que é 45, 60 dias. Então, às vezes, ocorre a diferença de ano, tá? Aí aqui, como é um trabalho acadêmico, ele diz que tipo de trabalho é. Aí, trabalho de conclusão de curso. Poderia ser tese, poderia ser dissertação. Aí tem entre parênteses aqui, qual é o curso que foi concluído, tá? A instituição, o local da instituição e o ano, tá bom? Então, Luan, não foi, Luan, que fez o TCC de Educação Especial? Não, professor, não. Não acabou ainda não, né? Não, não comecei ainda não. Eu não? estou decidindo o que eu vou fazer ainda. Ah, então tá bom. A Francisca também está fazendo, né? A Lana já defendeu?
Já defendi. Pronto. Foi esse ano ou ano passado? Ano passado. Pronto. Então, aí seria aqui, por exemplo, se fosse dar o exemplo de Lana, aí Sinimbu, não é isso? Vírgula, Lana. Aí qual foi o título, tu lembra? Mais ou Sim, menos? sim. Aham. Qual é? Diz aí. Instrumentação da eficiência quântica externa. Pronto. Aí isso daí ia ser tudo destacado em negrito. Aí como foi ano passado, aí seria 2020. Aí trabalho de conclusão de curso, aí licenciatura em física, tá? Aí Universidade Federal do Piauí, vírgula, Teresina, vírgula 2020, tá? Deu para entender aí? Então, é como eu disse, Sim, professor. Deu para entender. pronto, como eu estou falando aqui um monte de informação, eu estou dando uma noção geral, mas só quando vocês forem mexer mesmo, colocar a mão na massa, é que vocês vão entender como é que funciona, mas eu estou tentando dar uma visão geral aqui para vocês, tá bom? Então, monografia, isso aí, se for alguma coisa em meio eletrônico, aí meio eletrônico pode ser digital, tá? No caso, a internet mesmo, ou eletrônico mesmo, as mídias, tá? Aí, disquete, CD, DVD, essas coisas. Para documentos no meio eletrônico, tá? As referências devem obedecer os padrões indicados para os documentos monográficos como um todo, acrescidas da descrição física do suporte. Então, aí aqui, olha, quem tinha perguntado dos dois autores, ó, aqui tem dois autores, André Coogan e Antônio Hawais, tá? Então, separado por ponto e vírgula. E a mesma coisa, o sobrenome na frente, o nome, tá? Aqui. Aí, acho que tá claro, ó. O nome, aí isso aqui tem entre parênteses. Nesse caso, a pessoa não tem subtítulo, não? Nesse caso? Oi? Nesse caso, não tem subtítulo? Nesse caso não tem subtítulo. O de baixo tem. Tá vendo? Ó? O de baixo tem Entendi. subtítulo. Mas aqui o título da obra é Enciclopédia e Dicionário Digital 98. Tá? Aí aqui, São Paulo, Delta. Aqui é a editora e Estadão é outra editora. São duas editoras. Tá? Aí, vírgula, 1998, que é o ano. E aqui tem dizendo qual é a mídia. 5 CD-ROMs. Tá? No caso, é esse. Aí esse outro aqui, de Thaís Godinho, aí tem Godinho, o sobrenome, e Thaís, o nome. Tá? O título da obra, Vida Organizada. E o subtítulo, Como Definir Prioridades e Transformar Seus Sonhos em Objetivos. Aí lembrando aqui, o título fica destacado, o subtítulo não. Tá bom? Aí aqui, São Paulo, que é o local da editora, Gente, que é o nome da editora, e o ano 2014. E aqui está especificando que é um e-book. Tá certo? Então, é igualzinho a de antes, só que a diferença é só esse final aqui, especificando a mídia. Tá bom? Aí, se fosse esse mesmo documento na internet, a gente faria a mesma coisa, só que no final, ao invés de ser esse e-book, aí a gente colocaria aquela história disponível em, e colocaria o link, aí ponto, acesso em, e colocaria a data, tá? Isso aí acaba, principalmente na época de pandemia, todo o trabalho que a gente vai fazer, toda a referência vai vir da internet. Então a gente tem que colocar isso em tudo, de uma forma quase que geral, que a gente não tem mais acesso a livro mesmo. Então, é dessa forma. Aí aqui, os exemplos que eu falei, tá? Olha, aí aqui, ó, são 3 autores: Agemi Bavaresco, Evandro Barbosa, Kátia Martim Echeverry, tá? E esse aqui tem org porque eles são organizadores. Então, quer dizer que o livro, como um todo, foi escrito por outras pessoas também, mas eles que organizaram, tá? Aí, assim, são vários capítulos de diferentes autores, tá bom? Aí eles que estão à frente, pode ser editor, organizador, essas coisas.
Desculpe. Aí, título da obra, aí, cidade, tá? Editora, ano. Aí, aqui é um e-book, então foi disponível aqui nesse link e acesso aqui nesse dia. Tá bom? Aí é igualzinho, o mesmo princípio. Aí, autor, título, cidade, editora, ano. Tá? Esse aqui até está marcado errado, ó, porque aqui, depois do raising, esses 2 pontos, essa parte aqui era para ser sem negrito. Tá? Eu fiz errado. Tá bom? Esse aqui, For Information Literacy, a Case Study, isso tudo era para estar sem o destaque, que é o subtítulo. Tá bom? Então, ó, disponível em... Aí o link, tá certo? Olha aí o que você falou, Josiane. Tá percebendo, ó? Aqui, ó, pulou, a linha ficou quase toda limpa e o link embaixo. E nesse outro aqui, ó, o link é bem maior, o link é de 3 linhas, aí olha como ficou. Mas é dessa forma mesmo, tá? Vocês estão percebendo... Sim, para perceber. Pronto. Professor, nesse último aqui, o hiperlink não está no link todo, está só nessa primeira parte, porque eu acho que o link vai problema do... Não, isso aí foi problema do caba que fez os slides, tá? O caba que fez eu acho que é porque eu acho que tinha alguma coisa que cortou, porque geralmente o hiperlink fica todo o link. Eu nem sei se funciona só um pedaço. Porque assim, esse daí, quando eu fui colocar o link, aí ele estava colocando ele completo, aí ficava, não aparecia no slide, só aparecia uma parte, aí eu cortei ele, aí por isso que ficou dessa forma, coloquei para sair ele todo aí, tá certo? Prático, mas não recomendado para o trabalho, né? Uhum. Mas isso daí foi só para poder caber aí, tá? Então, ó, e aqui, o dia do acesso também. O princípio é o mesmo, só a diferença é esse, disponível em, acesso em, tá? Tudo que a gente vai pegar da internet vai ter isso, disponível em, acesso em, tá? Então, aí agora tem, ao invés de usar uma obra toda, eu vou pegar só um pedaço dela, tá? É como se fosse assim, eu tenho um livro, mas eu não vou usar todo o livro, vou usar só um capítulo, tá? Pronto. Tem, por exemplo, tem um livro aí que o pessoal do Departamento de Física publicou, tá? Um monte de professor do Departamento de Física aí. Aí eu quero só pegar o capítulo do Pimentel. Aqui. As outras coisas que os professores estão falando são interessantes, mas para esse meu trabalho aqui não servem, não. Então, só vou usar o capítulo aqui do Pimentel. Então, aí eu vou pegar o nome do livro, tá? Eu vou pegar o nome do capítulo e vou citar os dois. Aí, como assim, professor? Aqui, ó. No caso, aqui eu vou pegar o capítulo escrito por F.R. Santos. Aí, aqui é o que eu falei. Poderia ser o nome escrito por extenso, né? O nome completo. Sei lá, Francisco dos Ramos Santos, pode ser. Não sei como é o nome desse ou dessa autora, tá? Mas pode ser abreviado assim também. Só o sobrenome aqui, Santos, é que tem que estar inteiro. Tá certo? Então, ó. O nome do capítulo que pegou foi A Colonização da Terra do Tucujus. Por que ele não está destacado? Porque o destaque é para o nome da obra. O nome da obra está aqui. História do Amapá, vírgula, 1º grau. Tá bom? Professor, então, mas pode mesmo pegar e... Porque o primeiro nome da pessoa pode realmente fazer assim? Pode. Também está achando bem esquisito. Achando bem esquisito também. Primeiro nome. Porque quando a gente por exemplo, tem, o meu nome... Primeiro nome. Meu nome é Micaías Andrade Rodrigues. Aí eu posso ser citado como M.A. Rodrigues, tá? Ou Micaías A. Rodrigues, tá certo? Ou Micaías Andrade Rodrigues. Tanto faz. Qualquer nome desse aí sou eu. Mas pode ser... Até tem revista que exige que no... Pronto, as normas da APA, que eu falei ontem, não, na aula passada, que a APA é uma das normas mais usadas no mundo, tá? Toda citação, toda referência da APA, você só coloca o sobrenome. Você não coloca o nome do autor. Só coloca as siglas, tá bom? Então, no caso aqui, Rodrigues, Ana Lúcia, Aquilas, aí na APA, com certeza ficaria Rodrigues A.L.A.
Entendeu? Não tem como dar choque não, né, professor, no caso? Com algum outro Oi? autor. Não tem como dar nenhum choque não com algum outro nome parecido. Tipo, Não, é porque, assim, não é só a questão do autor, é porque aí especifica a obra como um todo, tá bom? sim, entendi. Aí você não tem muito problema, porque teria que ter uma coincidência de ter um outro autor com uma obra igualzinha a que esse autor escreveu. Aí é meio que difícil, tá bom? Porque, assim, pode ter autores que tenham o nome parecido, a sigla, de repente, parecida, mas quando você vai olhar a obra como um todo, aí você diferencia um do outro, tá? Porque não necessariamente os autores trabalham na mesma área, tá? Eu falei de M.A. Rodrigues, Micaías Andrade Rodrigues, aí pode, se tiver um artigo de biologia molecular de M.A. Rodrigues, não vai ser meu. Pode ser de Pois é, Marcelo esse seu Rodrigues. sobrenome é bem comum. Rodrigues é bem comum. Pois Se tiver é, sorte aí, herança uma de Maria, Portugal. uma Mariana, alguma coisa assim, Rodrigues, isso aí. Pois é. Então, aí mais tem as obras diferentes, tem a área diferente, tal, que você vai diferenciando um autor do outro, tá? Aqui não tem problema não. E assim, e se for o caso, se tiver um autor de mesma sigla, de mesmo nome, de mesmo ano, por exemplo, eu peguei 2 artigos diferentes de Rodrigues, aí só que um Rodrigues sou eu e outro Rodrigues é essa Ana Lúcia. Então, os 2 do mesmo ano. Então, eu posso diferenciar um do outro, botando A. Rodrigues e o ano, aí M. Rodrigues e o ano, tá? Mas isso daí é difícil de acontecer. Pelo menos comigo nunca aconteceu. Tá? Pode ser que aconteça, mas não é muito comum. Tá? Então, ó, eu falando aqui, isso aqui é capítulo, é um trecho só do material. Então, a coincidência é que os autores dos capítulos aqui foram o mesmo autor do livro. Tá? Mas se for uma obra coletiva, aí nem sempre vai ser a mesma coisa. Aqui, às vezes, vai ter o editor e aqui vai ser o autor do capítulo. Às vezes é diferente. Tá bom? Então, ó, o nome do capítulo aqui da Ana Lúcia é Aspectos Éticos, tá? E a obra aqui foi a dissertação de mestrado dela, Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento. Legal, né? Então, dissertação, mestrado em fisiopatologia. O senhor pode repetir sobre esse exemplo? Oi? Você pode repetir de novo desse exemplo? Ficou um pouco confuso. É porque assim, ele é muito grande, aí eu me perdi. Não, aqui. é porque é o seguinte, aqui, ó, a obra, pronto. Se eu for trabalhar com a obra toda, aí eu colocaria aqui Rodrigues, deixa eu voltar. Eu colocaria aqui Rodrigues, Ana Lúcia Aquilas, impacto tal. Aí se eu citasse isso, quer dizer que eu usei a obra toda, a dissertação toda dela. Mas como eu especifiquei aqui em cima, esse aqui, aspectos éticos, então quer dizer que eu só peguei esse pedaço do trabalho dela. Tá? E até no final aqui a gente especifica. Oi. Aqui são 2 referências diferentes, não é? Esse primeiro são 2. Santos Uma e Rodrigues é de Santos e a outra é de Rodrigues. É por isso. Tá? São 2 diferentes. Tá. E aqui, ó, vale salientar o seguinte: como é um trecho do trabalho, aqui tem especificando no final as páginas, quais são as páginas desse trabalho que foram usadas. Tá bom? Aí aqui 19 e 20 no exemplo de baixo e no exemplo de cima 15 a 24. Tá? Aqui. E esse IN aí, professor, volte ali e o IN. O IN é porque está citando. Quer dizer que está dentro dessa obra. Tá? Okay. É parte dessa obra. Aí aqui é aquela. Aí nesse IN, depois do IN, tem a referência normal do livro. Tá? Que a gente viu antes. E aqui, ó, esse depois do IN, aqui na parte de Rodrigues, tem a referência da dissertação dela.
aí é igual a que a gente tinha visto antes, tá? A diferença é que, como tem essa parte anterior, quer dizer que é só um trecho dela. Não, eu não usei o material todo. Tá bom? Olha, aqui, no caso, é um dos que a gente mais vai usar, que é artigo, seção ou matéria de publicação periódica. Tá? Deixa eu beber água aqui. Os elementos essenciais são autor, título do artigo ou da matéria, subtítulo se houver, título do periódico, subtítulo se houver também, local de publicação, numeração do ano e ou volume, número e ou edição, tomo, páginas iniciais, finais, tal, ó, um bocado de coisa. Mas, resumindo, aqui, ó, olha quantos autores tem. Dória, Costa, Batista, Ferreira, Menezes, Souza, tá? Estão vendo aqui, são 6 autores, tá? Se eu fosse citar esse no texto, como é que eu citaria? Alguém lembra? It al. Colocava primeiro Eu e botava só it al. colocaria esse Dória et al, vírgula, 2011, tá? Então, nesse caso aqui, como tem vários autores, são 6, aí aqui, nas referências, eu acho bom citar tudinho. Mas, como eu disse, pode colocar aqui, Dória et al, e pular lá já para o nome do artigo. Lembrando, o nome da obra não é o artigo. O nome da obra é a revista. O nome da revista aqui é Veterinária e Zootecnia. Aí, por isso, ela que está destacada. Tá certo? Então... Nossa, professor, isso daí... Eu não sabia disso. Não, pois é, isso é um erro bem comum, que a pessoa destaca o nome do artigo, mas não é. No caso de revista ou algum site, o destaque é para o site ou para a revista, tá bom? Aí aqui, Sekef Gisela, Emprego dos Sonhos, aí o nome do texto dela, tá? Aí o nome da revista aqui, Domingo, aí o local da revista, tá? O ano, número, aí é normal, ó. Pronto, aqui nesse de veterinária. Aí o nome da revista, a cidade dela, aí volume, número, as páginas e o ano, tá? Aí sempre é desse jeito, tá? O nome do capítulo, o nome dos autores, capítulo, revista. Aí o local da revista, volume, número, páginas e ano, tá? Oi. Depois do ano aí, esse Supli 3 aí. Ah, tá. É porque nesse caso aqui é o suplemento 3, tá? Porque acho que nesse caso aqui saíram vários cadernos juntos. Tá bom? Aí é alguma coisa assim, mas isso também não é normal, não. Tá? Aí, tipo, pode acontecer algo desse tipo se for um livro de resumos de congresso, tá? Aí, às vezes, tipo um volume saem vários cadernos. Aí ele coloca isso para diferenciar. Oi? Tipo um volume único, é? Se for um volume único, não vai ter isso. Mas se for mais de um volume, aí ele coloca isso para diferenciar um do outro. Tá bom? E às vezes tem... Pronto, eu fui para um congresso no ano passado lá de tecnologias da educação, que foi em São Luís. Tá para ter agora já esse ano também. Aí foram não sei quantos trabalhos. Então foram dois volumes de resumo. Tá bom? Então aí seria o caderno 1, caderno 2, aí suplemento 1, suplemento 2, tal. Nesse caso. Tá certo? Professor, nesse caso aí do ano, eu posso colocar só os últimos 2 dígitos, como aqui de 26, nesse caso aqui é 1926, o caso, né? Nesse caso eu posso colocar só os últimos 2 dígitos, tipo, tá aqui 2002, eu podia colocar só 02, não, né? Não, o ano coloca o ano completo. É porque aqui tá aqui Rio de Janeiro, o ano 26.
que é isso? Da revista? Não, ano 26 da revista. Ah, sim. A revista já tá funcionando há 26 anos. Ah, Aí que ela isso tá daí, bem funcionando, no caso, né? esse ano 26 aí, é porque quer dizer que no ano 26 da revista, no número tal, saiu a publicação dessa menina. Entendi. É para especificar qual é, tá bom? Pronto, até se você olhar até gibi, coisa da Turma da Mônica ou qualquer coisa assim, vai ter lá o ano tal, número tal. Então, porque se você olhar só a data, vai ter fevereiro tal, mas vai ter, sempre tem o número da coleção. Então, às vezes o número é seguido, mas às vezes cada ano ele zera, tá? Reinicia. Então, aí aqui, artigo, seção ou matéria de publicação periódica, tá? Em meio eletrônico. Aí a mesma coisa assim mais ou menos a mesma coisa daquele outro que a gente estava vendo, tá? Aí vai ter, no final, especificando qual foi a mídia, tá? E também a questão do disponível em, se for algo que foi pego da internet, tá? Então, aqui, vocês estão vendo o destaque tá para os sites. No caso, o site, no caso aqui não. Aqui é esse Neo Interativa, no caso, é a obra, é como se fosse o tipo, a mídia, sei lá, a coleção. Tá? Professor, aí não é o nome da revista, alguma coisa assim, não, porque acho que o título seria A Queda do Cometa. Mas isso aqui é como se fosse assim, tem o livro, a coletânea, e esse aqui é quase como se fosse o capítulo, o texto dele. Eu fico imaginando o seguinte, Josiane, para ficar mais fácil, tá? Se você pegar um site de notícia, pronto, o G1, por exemplo, tá? Então, se fosse você pegar o César Tralli, por exemplo, ele fez uma reportagem lá. Aí, a reportagem do César Tralli é o efeito da pandemia na saúde mental dos apresentadores de TV. Pronto, tá? Então, aí seria Tralli, vírgula, César, o efeito da pandemia na saúde mental dos apresentadores de TV. Seria o texto dele, só que não ia ter o destaque nisso. O destaque seria aqui, G1, que era onde saiu essa publicação, que era o site da Globo, tá? Aí G1, vírgula, aí Rio de Janeiro, tal, e o ano que foi, o ano e o dia, foi publicado que dia? Em 14 de maio, então, 14 de maio de tal, disponível em, acesso em, tal. Beleza? Aí seria o destaque aqui, se fosse... Eu só não entendi porque botaram inverno de 1994. É porque, assim, isso aí tem gente que gosta disso. Às vezes pode dizer assim, pode colocar, tem revista que especifica o mês, tá? Aí, por exemplo, abril a junho, tá? Revista trimestral. Aí coloca abril a junho de tal mês, tal ano. Aí isso daí ele quis botar inverno de tal ano. Era como a revista especificava. Quer dizer que saía os volumes de acordo com a época, tá? Então, se no inverno saía, então quer dizer que tem o volume do verão, não sei se tem da primavera. Porque tem algumas regiões que o clima é de tal maneira que, por exemplo, no que era para ser, tecnicamente falando, o verão, chove, e no que deveria ser o inverno, faz calor, mas... Pois é, olha esse terceiro exemplo aqui, Josiane, aí fica mais fácil, tá? Aí Ribeiro, aí aqui eu acho que é Paris Saint-Germain, o nome dele, tá? Então, ó, aqui tem o nome da obra, tá? Análise sociojurídica, o nome do texto do material que ele fez, só que a obra aqui é esse aqui, Data Vênia, tá bom? Aí, São Paulo, ano 3, sim, local de e aqui publicação. tem o mês que saiu, ó, agosto de 98. Aí eu acho mais normal. É só questão mesmo de estranhismo mesmo, eu achei. Mas é costume.
você quando convive mais com isso, você acaba acostumando, tá bom? Então, mas assim, o que eu estou querendo que vocês prestem mais atenção é assim, ver do destaque para o nome do autor, o que é destacado, a obra, o site, ou o livro, ou o capítulo, não sei. Ver isso e especificar claramente se foi da internet, de onde veio e quando foi acessado. Professor, eu me lembrei de outra coisa. Com relação ao que tem lá no inverno, isso também pode prejudicar se o artigo vier de outro país. Porque vai ser na época do inverno daquele país. No caso, assim, de a pessoa que está lendo o artigo, ela precisar mais ou menos saber quando foi publicado. Mas assim, Josiane, o negócio, deixa eu te falar uma outra coisa. O lance do artigo, de quando ele foi publicado, não necessariamente foi a época que ele foi escrito. Como assim? Eu disse para vocês já um exemplo. Em estágio 1, você falou. Eu tive artigo que eu mandei em 2016, veio sair em 2020. Entendeu? Passou primavera, verão, outono, inverno, 3 anos disso. 3 anos, Pois é, aí assim, o momento que saiu a publicação não quer dizer necessariamente o momento que ele foi escrito. Tá certo? Aí assim, isso aí não tem problema em relação a isso, não. É só para especificar qual foi a data que ele ficou disponibilizado. É só isso. Tá bom? É quase como dizer assim, ó, ele estreou tal dia. Pronto. É como se fosse isso. Ok. Nesse dia aqui. Então, é só para especificar de quando é que foi essa publicação. Tá? Artigo ou matéria de jornal. Então, aí a mesma coisa. Coloca o nome do autor, tá? Sempre sobrenome na frente. Aí o título do artigo que ele fez. Aí o destaque aqui é para a obra. Tá? No caso aqui, o Estado de São Paulo. Aí aqui, qual foi o jornal que saiu? Porque o Estado de São Paulo, olha só, tem aqui nesse caso, ó, ele já tem, hoje em dia tem mais de 140 anos. Tá? Então, ele especifica aqui, olha, foi do ano 131, número tal. E aqui ele especifica ainda o caderno e a página. Tá? Isso aí é bom que não fica dúvida nenhuma. Quem quiser procurar no arquivo, já vai direto. Tá? O material poderia ter ficado até aqui, até 1º de agosto de 2010. Mas, como tem essas outras informações, isso aí são informações complementares, tá? Não são essenciais, não. Oi? O que é esse esse P.B1? É o seguinte, é porque, assim, nos jornais, tem diferentes cadernos, tá bom? Caderno de economia e negócio, tem os classificados, tem caderno de esportes, tal. Aí, muitas vezes, cada um desse caderno tem um tipo de numeração. Aí, economia e negócio começa com B1, vai até B8, por exemplo. Tá? Aí, os classificados vão de C1 até C40. Tá? Aí, isso aí está dizendo qual é a página do caderno. Aí, como o caderno tem a página especificada como B alguma coisa, tá? E o numeral cardinal normal, aí vai ser exposto dessa forma. Diário oficial mesmo também tem alguns cadernos. Aí em cada um dos cadernos também tem essa letra e a página. Tá? Aí é mais a questão de diferenciação dos cadernos do próprio jornal. Tá? Mas, como eu disse, essa parte, economia e negócio, página P, página B1, isso daqui é informação complementar. Se tivesse colocado até esse 2010 aqui, já resolvia. Tá bom? Aqui, mais ou menos feito esse aqui que eu falei. Tá? Aqui, ó, vocês estão vendo, é um documento eletrônico, tá? Aí você coloca aqui, não tem, eu falei ali no começo, ele não fica com destaque. Eu particularmente não entendo, mas a norma é assim, tá? Porque eu colocaria destaque aqui no 0 hora. É algo meio que intuitivo, mas como
online, aí ele fica dessa forma aqui mesmo, tá? Luiz Fernando Veríssimo, um gosto pela ironia, tá? Aí 0 hora, Porto Alegre, ano, número tal, página tal, e a data. Aí disponível em, aí o link, acesso em, e a data, tá bom? É muita coisa, né, gente? É um bocado de coisinha assim, mas assim, vocês acho que já estão com a noção boa de uma forma mais geral, como é que a gente faz essa citação, como é que a gente faz essa referência, né? Referencia as coisas. Aí aqui, de novo, ó, tem, isso aqui é parte de um evento, então é como se fosse o trabalho que Breiner e Medeiros apresentaram nesse simpósio, tá? O título do trabalho que eles apresentaram é Incorporação do Tempo em SGBD orientada a objetos, tá? Aí qual foi o nome do congresso que eles foram? Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, tá? Aí 9 e tal, 94, foi o nono ele. Então, a cidade, tá? E aqui, Anais, está destacado, que é o título da obra, que é o livro de resumos, Anais, aí São Paulo, USP 94. Aí o material deles aqui está na página 16 a 29. Professor, por que tem essas reticências bem aí na referência? É porque, assim, você pode colocar completo, mas pode deixar assim também, tá? Porque, assim, o nome da obra completo seria Anais do Nono Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Mas já tem dizendo aqui que é o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, você já sabe qual é o congresso. Então, você sabe que quando fala de Anais, é o livro dos trabalhos lá, dos resumos, dos textos que foram publicados nesse material, nesse encontro. Então, pode colocar assim com esses colchetes e as reticências, que é porque está repetindo esse nome aqui, tá bom? Ou então poderia ser resumos e isso aqui, tá? Mas faz assim, pelo menos para abreviar um pouquinho, senão você ia ter que repetir o nome do congresso aqui de novo, anais desse simpósio, desse congresso, entendeu? Sim, professor. Então, aí aqui também, vou dar esse exemplo aqui do Gonçalves, que está super, hiper completo, tá? Então, Carmen Diego Gonçalves, o nome da autora, tá bom? O nome do trabalho que ela apresentou lá, Estilo de Pensamento na Produção de Conhecimento Científico. Aí, qual foi o congresso que ela apresentou? Aí tem e agora o congresso. Congresso Português de Sociologia. Aí 4, quer dizer que é o 4º congresso, tá? Isso aqui foi no ano 2000. Coimbra é a cidade lá que foi apresentada. Aí aqui, ó, no caso, actas do... Aí isso aqui poderia ter o destaque dela, tá? Aqui. Ao invés de ser anais, aqui tá actas do... Aí coloca aqui as reticências para não estar repetindo. 4º Congresso Português de Sociologia. Tá? E aqui, aí, como eu disse, tem muita informação complementar, tá bom? Não precisava ter isso tudinho. Aqui diz o tema do congresso, Sociedade Portuguesa, passados recentes, futuros próximos, o eixo temático, qual foi a área lá que ele apresentou, e a página de 1 a 18. Então, não precisava ser isso tudo, não. Aí disponível e os links aqui, tá bom? O de cima aqui tá mais direto, tá? Aí Guncho, MR, tá? Educação à Distância e a Biblioteca Universitária. Aí o nome do congresso, Seminário de Bibliotecas Universitárias. Aí aqui é o 10º congresso, 10º seminário, e foi de 1998, em Fortaleza. Então, anais. Isso aqui eu nem deixei em negrito, nem esse outro. Aqui, foi erro meu, mas no caso, o destaque aqui seria esse nome anais, e esse nome aqui, actas do, tá? Aí, assim, vocês estão percebendo, isso aqui tem uma supressão. Esse colchete com as reticências
só para não estar repetindo o nome do evento, tá bom? Vocês estão vendo esse Deu para entender. Estão vendo esse segundo como já está grande, essa referência? Aí, Sim. e aqui poderia aumentar ainda. Actas do 4º Congresso Português de Sociologia. Aí ia ganhar mais uma linhazinha aqui. Ela colocou Lisboa, 2 pontos. Lisboa Coimbra. seria o local, não é? Ou ela, por acaso, tinha como É porque, estudar assim, o congresso foi em Coimbra, tá? Só que Lisboa, aqui, no caso, foi o local, aqui é o local onde tem a editora, a Associação Portuguesa de Sociologia. Aí aqui, por isso aqui está um local, esse Coimbra foi onde teve o congresso, e Lisboa é onde foi publicado o material. Entendeu? É como se fosse assim, pronto. Tem o congresso de pastagens do Cerrado, por exemplo, o nome do congresso, que foi em Bom Jesus, tá? Então, o material de lá vai ser produzido pela EDUFP, a editora da Universidade Federal. Então, embora o congresso seja lá em Bom Jesus, mas a publicação vai ser de Teresina, porque é o local da editora. Entendeu, Josiane? Sim, professor. Pronto. Então, e aqui, deixa eu... Uma outra coisa também que a gente usa muito é questão de lei, tá? Legislação. Desculpe. Aí pode ser Constituição, decreto-lei, emenda constitucional, tal, e assim vai. Então, os elementos essenciais são a jurisdição, que é o número, tá? O cabeçalho da entidade, qual é a obra. Se for uma lei federal, por exemplo, então vai ser Brasil. Se for uma lei estadual, por exemplo, aqui do Piauí, aí você coloca Piauí. Se for uma lei municipal de Teresina, aí vai ser Teresina, o nome aqui do autor, tá vendo? Aqui nesse primeiro exemplo é Brasil, é uma lei federal. Então, lei número 10.406. Aí sempre vai vir o número da lei, o tipo do documento, né, se é lei, se é decreto, etc. A data da publicação e sobre o que trata, tá? Sempre tem isso aqui, institui o Código Civil. Se eu pego uma lei, ela vai ter como é o nome que eles chamam? A epígrafe, né? Que é um resuminho. Para que serve essa lei? Aí, especifica tal coisa, tá dessa forma, assim, assim, assim. Pronto, que é tipo um resuminho do que é que se trata aquele documento. E esse resumo, desculpe, esse resumo, ele vai estar aqui, a epígrafe. Então, essa lei aqui, o que é que ela trata? Institui o Código Civil. Essa lei daqui de Curitiba, eu destaquei aqui errado, isso, de 21 de dezembro de 2006, tá? É só o destaque, era só lei número 12.092. Aqui foi erro meu aí nas pressas para fazer esse material, tá bom? E aqui, para que serve essa lei? Estima a receita e fixa a despesa do município de Curitiba para o exercício financeiro de 2007. Então, é isso. Lembrando aqui, ó, nesse primeiro exemplo, a lei federal, aqui ela foi citada, ela saiu no Diário Oficial. Então, está com destaque aqui para Diário Oficial. Tá? Não para o número da lei, mas sim para a obra. A obra aqui é o Diário Oficial da União. Aí especificando aqui seção, Brasília, ano, número, as páginas e a data, tá? Aí coloca aqui a informação complementar qual era o projeto de lei que foi aprovado. Demorou foi muito, né? O projeto de lei de 75 foi aprovado aqui em 2002. Sim, já acho que já vai completar 50 anos ou mais. Pois é. Então, aí aqui o de Curitiba, aí basicamente a mesma coisa, Curitiba, Câmara Municipal,
Tá disponível em... Aí o link e o local de... a data, tá? Aí aqui, eu acho que esse daqui acho que é o último exemplo, eu não sei, não lembro, mas eu fiz questão de citar porque tem muito material que a gente pega hoje em dia para referenciar, que é uma videoaula, é um documento, não é um documento escrito, é um audiovisual, essas coisas. Então, aí eu coloquei aqui 2 videozinhos do YouTube, tá? Para ser uma coisa mais bem atual, assim, para a gente, tá bom? Aí aqui, vocês estão vendo, eles não estão... Aqui não tem o nome do autor no começo. Aí seria logo o nome da obra, o nome do vídeo, tá? Aí book, e aqui tá com o começo dele maiúsculo. Esse aqui é só uma palavra, está toda maiúscula. Esse outro aqui, coloca aqui, um manifesto, tá? Então, ó, nesse caso, vocês estão percebendo, se eu fosse fazer a citação desse vídeo no texto, eu colocaria um manifesto, assim, todo maiúsculo, vírgula, o 2007, tá? Assim que é erro também que tem gente que coloca YouTube 2007. Não, não é. Tá? Aí, no caso, é dessa forma aqui que a gente faz. Tá? Aí, um manifesto 2.0 do bibliotecário. Aí, Mashup, por Laura Cohen. Tradução, Maria José Vicentini Lloretti. Eu não sei o que quer dizer esse SISN, tá? Professor, e esse ponto, esses 2 pontos aí, também não Aqui? sabe o que quer dizer não, né? Não. Depois do L aí. Então, Isso é como se fosse assim, tem dizendo que está sem algumas informações. Não sei como. Ah, sim, entendi. Aí tem, olha, aqui nesse primeiro aqui ele diz qual é o canal que está, publicado pelo canal tal. Aí pode colocar esse aqui não diz, ele diz a data, que é a data de publicação, tá? Aí 2000, esse aqui de novo tem, ó, SISN, eu não sei o que quer dizer especificamente isso. Tá bom? Mas, aqui, eu sei que aqui é o título do vídeo, o ano que ele foi publicado, tá? Aí tem a duração daqui. Por que colocou um vídeo? Porque às vezes a gente pega tipo, Brasil Paralelo. Aí ele pega uma coleção falando de determinado tema, que são 5 vídeos, tá? Aí eu boto 5 vídeos e a soma deles, tá bom? Aí, e aqui o link do canal. Tá? Mas aqui está falando de um vídeo específico, então eu boto desse vídeo específico. Professor. Oi? Se no caso o vídeo tiver vários outros assuntos, aí a pessoa tira só o tempo que tá falando sobre o tempo que a gente quer Não, e coloca aí na referência. você não recorta o vídeo, não. Você cita o vídeo lá, tá? Tipo assim, se um vídeo faz uma revisão da física completa, aí tu só tá falando de mecânica, mas você vai, não é o mesmo vídeo, se fosse uma coleção de vídeos, você só usasse um, aí você só citaria esse um. Mas se é um vídeo que fala de várias outras coisas, você cita ele como um todo. Tá? Não cita só o pedaço que a gente quer, não, né? Não tem, até fica complicado. Aí, tipo, trecho entre o segundo 43 e 2 minutos e 14. Fica meio estranho, né? Eu acho que Josiane ia perguntar alguma coisa também? Sim, nessa segunda referência bem do manifesto. O que significa esse mashup? Aliás, mashup, sei lá. Eu só consigo entender, né, o que eu quis dizer. É porque isso daí deveria ter alguma descrição. Isso aí devia ser alguma descrição do próprio vídeo lá, tá? Alguma informação complementar. Tá certo.
Aí, porque assim, aí tem dizendo que... Tem até tradução aqui, aí... Pois é. Aí, e aqui, não especifica qual é o canal que ele foi publicado, tá? Aí especifica essas coisas assim, como se fosse um vídeo solto. Mas não coloca nada em negrito, é itálico ou sublinhado. Não, esse material não. Acho que nenhum dos que o senhor falou agora sobre meio eletrônico, eles tiveram isso, não. Eu pensei que... Eles têm quando é um e-book, quando é capítulo de livro, essas coisas assim tem. Mas assim, para documento, para material online, assim, tipo, reportagem, esses negócios assim, eles não estão colocando, não. Tá? Não tem esse destaque, não. Tá? É meio... Isso aí foi mudança que teve agora em 2018, que antes tinha, tá na edição antiga. Mas eles fizeram já isso daí, até porque nem toda obra de internet é fácil da gente estar referenciando. Porque tem coisa que a gente não tem informação. Por exemplo, a gente aparece um site. Eu sei de onde é qual a cidade dos donos do site. Nem sempre tem disponível. Só se tiver na descrição do vídeo, não depende muito da... Não, então, às vezes tem assim, o contato, aí diz lá o endereço, essas coisas assim, mas nem sempre tem. Então, às vezes fica difícil da gente fazer uma referência completa, e por isso eles deixaram uma coisa assim mais genérica, tá? Mais geral, assim, para tentar, eu acho que de uma forma geral, facilitar para as pessoas, tá? Então, ó, o que é isso? Indicação de responsabilidade, tá? É dizer assim, quem foi que fez o livro, ou qual foi a função, tá bom? Aí, no caso, nesses exemplos aqui, a gente está vendo esse Roque de Brito Alves é o autor. Não tem, assim, a responsabilidade, a obra foi dele, tá? Nesse outro caso aqui, tem 3 autores. Aí, LMM Passos, A. Fonseca e M. Chaves. Então, são os 3 autores desse livro, tá? Então, aí aqui é uma pessoa física que foi o autor. Mas por que eu estou colocando isso? O autor aqui, lembrando, sempre é indicado com o sobrenome com letra maiúscula. Se for uma instituição, aí vai ser, pelo menos o primeiro nome dela, com letra maiúscula também. Tá? Exemplo. Totalmente, professor. Oi? O nome da instituição, do primeiro nome, vai ser totalmente com letra maiúscula, todas as letras. Pronto, deixa eu dar um exemplo. Se for o autor, for um documento da Sociedade Brasileira de Física, tá? Um documento que a sociedade redigiu. Então, ficaria como autor Sociedade, todo maiúsculo, tá? Aí brasileiro com B maiúsculo, de Física com F maiúsculo. Pronto. Aí o autor seria como se fosse sociedade. Entendeu, Josiane? Sim, Aí, a letra inicial de cada palavra maiúscula. Pronto, aí se for o autor for o Brasil, então vai ser todo maiúsculo, não tem o que fazer. Tá? Mais uma pergunta. Posso fazer? Pode. Com relação a mais de um autor, no caso de um artigo, que a gente às vezes encontra, aí contra o autor, encontra número 1, número 2, número 3, que é o autor principal, é o secundário. Né? A gente tem que colocar essas informações quando a gente for referenciar um artigo, alguma coisa assim? Ou... Não, você coloca na ordem que aparece no texto. Tá, não precisa especificar, né? Não, porque assim, no texto normalmente vai ter um. Ou vai ter o nome de um em cima, aí seguido dos outros, ou um do lado do outro. Você coloca de acordo com a ordem que aparece no texto. Tá bom? Agora também não é para você botar, não gostei não, vou botar na ordem alfabética. Não, coloca igual tá no texto. Tá? Aí não tem o que errar. Aí, se aparecer o nome, um autor do lado do outro, você coloca o que aparece primeiro, você coloca primeiro. O que aparece no meio, bota no meio, o que aparece no final, coloca no final. Olha, aí lembra aqui, o que eu falei, ó? Esse exemplo aqui, Urani et al. Então quer dizer o quê? São mais de 3 autores aqui. Aí pode deixar dessa forma. Tá?
Então, 4 ou mais autores, né? Se for até 3 autores, é obrigatório citar os 3. Tá? Se for mais de 3, aí eu posso colocar isso. Ah, eu estou com preguiça de escrever. Aí, não, quem escreveu o trabalho aqui foi eu, Lana, a Júlia e a Josiane. Ah, não quero escrever o nome dessas meninas, não, vou botar só eu. Aí bota lá, Rodrigues et al. Entendeu? Legal, né? Mas isso daí eu particularmente não acho legal, não. Pelo menos na referência eu acho que a gente deveria citar o nome de tudinho. No texto, na citação, não tem como colocar tudinho, né? Se for mais de 3. Então, aí colocaria o nome do primeiro e et al. Mas nas referências eu acho legal a gente citar, tá? Então, aqui tem mais de um, então pode colocar desse jeito. Uma coisa interessante, ó, se for autor de nome hispânico, então, ou nomes compostos, ou com grau de parentescos, ou sobrenomes com sufixos, então, devem ser indicados tudo, tá? Aí, como assim? Professor, por que os nomes hispânicos vêm 2, tá? Porque, lembra que eu perguntei para vocês, o nome do pai, nos nomes da gente, no registro, não é normalmente o último nome? Pelo menos no mundo quase como um todo, o último nome é o nome da família do pai, tá? Sim, poucas famílias adotam o nome da mulher quando são Pois formadas. é. E mais nos países é, hispânicos, o nome do pai vem antes. Então, no caso aqui, esse exemplo aqui, Paulino Saelices Gonzalez. Então, o nome do pai, o sobrenome do pai é Saelices. Não sei como é que se pronuncia, tá? E o nome da mãe é o Gonzalez. Então, como o nome assim, da família, normalmente é o nome do pai, tá? Então, aí entra os dois. Para não ficar só o último, aí entra os dois nomes, os dois sobrenomes, tá? No caso específico dos espanhóis, dos hispânicos, né? Países de origem hispânica, como um todo. Aí feito, tem os bem conhecidos, Gimeno Sacristã, deixa eu ver, tem Pérez Gomes, tem um que escreve de vez em quando escreve com a Ana Maria Pessoa de Carvalho, que é Gil Pérez, tá? Daniel Gil Pérez, aí sempre coloca Gil Pérez, não, aí fica com 2 nomes, tá? Esse exemplo B aqui de baixo é o grau de parentesco, tá? Aí você não vai colocar, o nome do caba é Alexandre Azaf Neto. Então você não vai citar como Neto. Neto não é nome de ninguém. Só daquele jogador do Corinthians, né? Do ex-jogador. Mas ali é um grau de parentesco. Então, o nome que tem que ser citado é o sobrenome junto com esse grau de parentesco. Então, Azaf Neto, Mendes Sobrinho, Borba Filho, tá? Júnior. Júnior, então, aí Silva Júnior, deixa eu ver, Rodrigues terceiro, tal, e assim vai, tá bom? Então, esse grau de parentesco, ele é citado junto do sobrenome, tá bom? Tem que ser os dois juntos, aí fica como um nome composto. Aqui, Yves Saint Arnaud. Então, Saint Arnaud seria um nome composto. Então, poderia ser Miguel Santa Cruz. Aí seria Santa Cruz aqui. Felipe Carneiro Leão. Aí seria Carneiro Leão. Sempre o sobrenome vai ser Carneiro Leão. Não vai ser só Carneiro nem só Leão. Então, seria os dois juntos. Tá bom? Cruz e Souza. E assim vai. Tá? Tem os nomes que são compostos. E assim tem outros nomes que têm um prefixo. Como assim? D'Ambrosio, Dávila, tá? Aquele D com apóstrofo, essas coisas assim. Aí você coloca tudo. Pronto. Tem aquele cantor sertanejo romântico, Zezé de Camargo. Então,
Aí seria de Camargo, vírgula, Zezé. Tá bom? Entraria esse de Camargo na frente. Aqui. Tá? Então, aí, ó, sobrenome com o prefixo, eu falei aqui D'Ambrosio, tá? E aqui. Quando houver indicação explícita de responsabilidade, tá, pelo conjunto da obra, coletâneas, vários autores, tal, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguido da abreviação em letras minúsculas e no singular do tipo de participação. Aí aqui o exemplo. Tem a obra aqui, o fonoaudiólogo e a escola. Quem foi que organizou essa obra? Foi Leslie Piccolotto Ferreira. Então, aí colocou aqui, organizador. Organizadora, no caso, né? Então, por quê? Porque quer dizer que essa obra aqui é uma obra coletiva e ela que fez a organização, ela que foi atrás dos artigos, ela que conversou com o povo, que organizou tudo, o documento. Não quer dizer que o material, o texto em si é todo dela. Se tem esse organizador, normalmente não vai ser. Vão ser vários autores diferentes e ela que ficou à frente para organizar o material. Professor, como é que o senhor sabe que essa Leslie aí é mulher? Eu imagino. Ah, tá. Porque Leslie pode ser uma mulher. Aí eu fiquei Eu não sei. muito específico Aí dizer que ela é mulher. Ela. O nome é de mulher. Eu não sei. Eu posso ter cometido uma gafe aqui, mas é o que eu imagino. Mas tem nomes que são realmente complicados da gente identificar o gênero. Michele, por exemplo. Pode ser de homem ou pode ser um nome de mulher também. Uhum. Pode ficar para os dois gêneros. Pois é. O Valdemiro tinha um aluno que o nome era Carol. Imagino como ficaria a citação de algum trabalho dele. Pois é. Era um rapaz com o nome Carol. Sim, Francisco Carol, o nome dele. Nossa, Pois tá bem claro que queriam que fosse uma menina. Não, porque homenageou o pai e a mãe, tá? Pensei Então- que fosse o Papa, que era Carol Wojtyla, Papa João Paulo II. Mas assim é outro nome, né? Pronto, se for olhar assim, na Itália tem Daniele, que é homem, tá? André. Mas o nome, isso aí, deixa pra lá. Às vezes é difícil a gente saber o autor olhando só pelo nome, principalmente se for um nome estrangeiro, tá? E esse nome aí também tem uma ascendência estrangeira também, não é? Não sei de Mas onde, mas é Ferreira, ou é brasileiro, ou é português, descendente de algum estrangeiro aí. De Uhum. italiano, isso aqui parece italiano. Provavelmente. Piccolotto. Piccolotto, né? É italiano. Pois é, então isso aí é E Ferreira espanhol é diferente. é a riqueza, né? Então, aí aqui, está especificando aqui, no caso, quem o Leslie, no caso, foi o organizador, a pessoa que organizou a obra. Tá? Aí tem especificando aí. E o que a gente usou para conversar, falar um pouquinho com vocês sobre isso, só foram esses dois materiais, da aula passada. A referência das... A referência das referências utilizadas. Sim. Tá bom? Aí a Associação Brasileira das Normas Técnicas, a ABNT tal, aí a ABNT NBR tal, aqui, a de referências, a de baixo aqui das citações, tá bom? Então, era isso aqui que a gente queria conversar aqui com vocês, tá bom? E obrigado por estarem aqui.